Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão durante o seu horário de almoço. É claro, com a Copa do Mundo rolando, eu tô vindo mais cedo com os vídeos. Às vezes eu posto ele 11h15, 11h30, para dar tempo de vocês assistirem e depois poderem pegar os jogos da Copa do Mundo. Mas o horário de vídeos aqui no Resenha Rubro-Negra é ao meio-dia, ok? Terminando a Copa do Mundo, você vai poder almoçar ouvindo essa voz de veludo que eu tenho. Mentira, tô zoando. Mas pelo menos pegando as informações do Mengão Queridão todo santo dia aqui no Resenha Rubro-Negra. Por isso, é importante você sempre deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, e falar com seus amigos e suas amigas rubro-negras sobre a existência do Fla Nação VP e do Resenha Rubro-Negra. Assim eles vêm aqui, dão uma olhadinha, quem sabe gostam, se inscrevem e os canais continuam crescendo. A gente não tem investimento para poder aplicar em propagandas, por isso a gente depende exclusivamente do seu amor e do seu carinho com o nosso trabalho na divulgação do nosso canal. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre a possibilidade de saída do Arrascaeta. Como eu disse para vocês ontem, lá no Fla Nação VP, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, tem muito interesse no meia rubro-negro. E isso já agitou os torcedores do Mengão Queridão com medo, com o receio do Flamengo perder o seu principal craque. Também quero falar com vocês sobre Vitor Pereira. Ele já está no Rio de Janeiro e nós temos imagens. E dessa vez eu não estou falando que ele já está no estado do Rio de Janeiro. Ele já está na cidade do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar a imagem para vocês e vou falar sobre os próximos passos que o Vitor Pereira vai tomar para se tornar o próximo treinador do Mengão Queridão. Também vou falar de um lateral direito que o Flamengo já iniciou conversas para poder contratar. Vocês podem reparar que aqui no nosso canal o leque de nomes ele é muito pequeno. A gente não fica cada dia com um nome diferente, não. Isso não é errado, não. É só porque a gente apura e a gente percebe que o Flamengo está fechado em alguns nomes prioritariamente. É claro que o leque é muito grande, pode ser aberto caso as primeiras tentativas pelos nomes prioritários deem errado. Mas o Flamengo se concentra no número muito pequeno de nomes para se reforçar para 2023. E caso alguma coisa aconteça fora do padrão que o Flamengo espera que aconteça, aí sim o Flamengo vai procurando outros nomes. Por isso, o leque é tão fechado em tão poucos nomes. Por isso, fica até o final do nosso vídeo para não perder absolutamente nada de tudo que eu tenho para contar sobre o Mengão Queridão para vocês. Agora vamos pegar aquele recadinho do OneFootball que está de volta aos canais Fla Nação VP e Resenha Rubro-Negra. Espia só! O OneFootball. O OneFootball é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. Com o OneFootball, nós podemos ver todos os resultados que estão acontecendo na Copa do Mundo. Tem agora uma novidade no OneFootball que chama Head to Head, que é a análise dos jogos que vão acontecer. Por exemplo, o Brasil vai jogar contra a Coreia do Sul. Lá no OneFootball, você consegue pesquisar os últimos 5 anos desse confronto, o que facilita a sua vida na casa de apostas, você que gosta de apostar em jogos. Então, não percam tempo. Corram agora mesmo e instalem o aplicativo do OneFootball no seu celular. O OneFootball, o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo. O link está aqui na descrição desse vídeo, ok? Agora vamos falar só de Mengão Queridão. Nação, o Vitor Pereira já está na cidade do Rio de Janeiro, já está procurando casa no Rio de Janeiro. Porque o Vitor Pereira não deve ficar em hotel. Vocês sabem que geralmente quando o Flamengo contrata um treinador de fora do país ou até mesmo de fora do estado do Rio de Janeiro, o caboclo fica um período no hotel para depois, com o tempo, procurar uma casa e já se estabelecer no Rio de Janeiro, né? Com o Vitor Pereira não deve ser assim, não. O Vitor Pereira, que passou parte das suas férias lá na Bahia, depois veio para Paraty, tomou sorvete, bateu foto com o torcedor. Vocês vão ver essas imagens aí. Agora ele já está no Rio de Janeiro e já está pegando no batente, já está trabalhando de verdade, trabalhando em procurar uma boa casa para ele. Olha ele aí em Paraty tomando um sorvetinho. Logo em seguida, vocês vão ver mais imagens de Paraty. E a última imagem é dele no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. É nele no Rio de Janeiro. Ele já está no Rio, na cidade do Rio de Janeiro, procurando casa. Ele precisa procurar casa
porque ele vai trazer a sua família toda para o Rio de Janeiro. Apesar do contrato ser de apenas um ano, o Vitor Pereira tem ambições muito grandes para o Flamengo. Inclusive, uma das coisas que mais o motivou a vir para o Mengão Queridão é a possibilidade de poder ganhar o título mundial. E ele pode permanecer no Rio de Janeiro por muito mais do que um ano. Isso tudo vai depender de como o ano do Vitor Pereira for acontecer. Olha a imagem aí. Essa é a derradeira imagem de Vitor Pereira no Rio de Janeiro. Ele já está no Rio de Janeiro e procurando a casa para trazer a mãe, para trazer a sogra, para trazer a tia, para trazer o periquito, o papagaio, a esposa e o restante da família. Assim ele fica tranquilo, pensando apenas em trabalhar em prol do Mengão Queridão. Mas falando sério agora, pessoal, o Vitor Pereira essa semana terá reuniões no plural com Marcos Braz e Bruno Spindel por conta do elenco do Flamengo, aqueles que ele acredita que ele pode aproveitar, aqueles que ele acredita que ele vai emprestar, vai vender e aqueles que ele quer que chegue no Mengão Queridão. Essas reuniões vão acontecer em paralelo à contratação de Vitor Pereira. O Vitor Pereira, para ser contratado, está aguardando apenas o presidente Rodolfo Landim voltar do Catar. Isso deve acontecer entre quinta e sexta-feira, para poder assinar o contrato e ser anunciado pelo Mengão Queridão. Podemos ter anúncio ainda essa semana, no final de semana ou na próxima semana. Basta o Flamengo assinar o contrato com o Vitor Pereira para as coisas acontecerem. A arte, a maneira de divulgação já está tudo prontinho. Só falta o presidente chegar, até porque deve ser marcada uma coletiva de apresentação do Vitor Pereira já para o início do ano, para ele poder falar sobre o projeto, sobre os planos, enquanto treinador do Mengão Queridão. Mas, enquanto isso, ele vai tratar dos reforços, das contratações, dos empréstimos, das vendas e das renovações contratuais que o Flamengo precisa fazer. Davi Luiz nem precisa de aprovação do técnico Vitor Pereira para renovar, está esperando apenas a chegada do Rodolfo Landim para assinar o seu contrato. Eu trouxe no vídeo hoje mais cedo o problema do Flamengo com Ayrton Lucas e o Spartak, porque agora entrou o Olympique de Marselha na rodada. O Olympique tem interesse no Ayrton Lucas, quer levar o Ayrton Lucas para a França e pode começar as negociações com o Spartak ainda esta semana. E aí vocês sabem, né? O Flamengo negocia com parcelamento de jogador e tudo mais. Já o Olympique de Marselha não. O Olympique de Marselha pode pagar à vista. É um outro tipo de negociação. É claro que tudo isso depende também do jogador não querer o Flamengo e querer o Olympique de Marselha. Há até alguns que pensam que o Olympique de Marselha pode estar fazendo isso para sacanear o Flamengo, que de certa forma está sacaneando o Olympique de Marselha com a contratação do Gerson. O Gerson está lá brigando para poder vir para o Mengão Queridão, enquanto o Flamengo só observa naquela estratégia ali de ficar quietinho, deixando o jogador se quebrar com o clube para lá. Mas o fato é que o Vitor Pereira precisa avaliar algumas contratações, alguns nomes que o Flamengo tem e precisa aprovar alguns nomes. O Vitor Pereira também vai ser o cara que vai bater o martelo sobre uma provável saída ou não do Arrascaeta. Eu trouxe a informação para vocês que Diego Simeone está de olho no meia rubro-negro, querendo trazer o Arrascaeta para o Atlético de Madrid, principalmente por conta de uma provável saída do João Félix, que pode acontecer em janeiro. Diego Simeone quer aproveitar o Arrascaeta para cobrir essa ausência do João Félix. Mesmo que joguem em posições diferentes, é isso que ele quer. Mas, galera, é importante deixar bem claro que não chegaram propostas para o Flamengo para que a Arrascaeta deixe o Mengão Queridão. E ainda que cheguem, afinal de contas, o Diego Simeone acha que pode contratar a Arrascaeta por 19 milhões de euros, o Flamengo vai recusá-las. O Flamengo fez contrato com o Arrascaeta até 2026. E o Flamengo só perderá o Arrascaeta em caso de pagamento da multa contratual, que é de 40 milhões de euros, mais de 200 milhões de reais. Então é importante, não chegaram propostas para o Flamengo. O Flamengo, ainda que as tenha, ou ainda que elas cheguem, não vai negociar o jogador, não é a intenção do Flamengo negociar o jogador. E o Flamengo só vai perder se o Arrasca aceitar sair e o outro clube fizer o depósito dos 40 milhões de euros. O Arrascaeta já é um jogador mais velho para um clube depositar 40 milhões de euros. E, só para vocês terem uma ideia, o Vinícius saiu por 45. Uma bagatela, né? O homem joga demais da conta.
mas estaria quase igualando, né, a saída do Vinícius Júnior. Então acho difícil alguém pagar a multa do Arrascaeta. O técnico Vitor Pereira conta com o Arrascaeta para poder ser campeão mundial, para poder ganhar os títulos que tem que ganhar, e também vai torcer a cara para qualquer proposta que chegue pelo Arrascaeta. O que a gente tem que se preocupar mesmo é com o empresário do Arrasca. O empresário do Arrascaeta é tinhoso. Se eles cismarem que o Arrasca tem que sair do Flamengo, eles vão fazer um terremoto no ninho do urubu até conseguirem a transferência. A gente viu como que foi a saída dele do Cruzeiro. Então, o problema é o empresário do atleta. Se não, tá tudo no devidos conformes, tá tudo direitinho. O Arrascaeta deve permanecer por bastante tempo no Mengão Queridão. Até porque esse sujeito que tá aí do lado quer o Arrascaeta no time. O Mundial de Clubes ainda não tem data para começar. Eu fico vendo muitas notícias dizendo que o Mundial de Clubes pode começar no começo de fevereiro. Mas tem um problema, gente. Algumas equipes já estão classificadas, mas falta uma equipe ainda. E essa equipe vai sair da Champions Asiática. A data do último jogo da Champions Asiática é dia 28 de fevereiro. Então, como o torneio, o Mundial de Clubes da FIFA pode ser do dia 1º ao dia 12, se o último componente do Mundial só vai sair no dia 28 de fevereiro. Tá esquisito essas datas da FIFA aí, não tá não? Tá estranha essa situação. Mas, de qualquer forma, o Mundial agora pode acontecer até mesmo no Marrocos, que foi uma outra sede que apareceu agora para a FIFA. A FIFA tá mais perdida do que cego em tiroteio nessa questão da sede do Mundial de Clubes. E isso é verdade mesmo, não é zoeira minha, não. Primeiro ela pensou em Miami, nos Estados Unidos. Depois pensou em levar o torneio para a China. Aí, com a realização da Copa do Mundo no Catar, viu que já tem toda a estrutura ali, pensou, vou levar para o Catar. Agora o Marrocos aparece e já começa a levar o Mundial para lá. Esse Mundial de Clubes nunca foi tão desorganizado. Nós não temos certeza da data nem do local. Só sabemos que vai acontecer porque o presidente da Conmebol, Alejandro Domingues, cravou que vai rolar o Mundial. Mas ele disse, não sei quando e nem sei onde, mas que vai acontecer, vai. Essa é a dona FIFA que não consegue planejar um Mundial de Clubes só porque tá rolando Copa do Mundo no meio do caminho. Mas vamos aguardar. Quanto mais demorar o Mundial de Clubes, melhor para o Flamengo, nação. Se o Mundial de Clubes não for no começo de fevereiro, como eu acho que não será, será no começo de março, vai ser melhor para o Flamengo, porque até então o Vitor Pereira teria apenas de 24 a 25 dias para preparar o elenco rubro-negro para esse campeonato. E se ele for lá em março, no começo de março, primeiro que o meu aniversário é dia 2, podemos ter um Flamengo e algum clube no dia 2 de março, que eu adoraria. Segundo, que o Flamengo teria mais tempo de preparação. Os novos contratados teriam mais tempo de adaptação ao Rio de Janeiro e ao grupo de jogadores do Flamengo. Então, eu estou torcendo muito para a FIFA esperar sair o campeão da Champions Asiática para marcar o Mundial de Clubes. E isso aconteceria apenas em março. O time estaria mais encorpado, teria condições de ter jogadas ensaiadas. Vai ser um novo estilo de jogo que o Vitor Pereira vai implementar no Flamengo. Então, tomara que não seja em fevereiro, que seja em março, para o treinador ter mais tempo de trabalho com esse grupo de jogadores. Pouca coisa deve mudar no estilo do Vitor Pereira, na armação do Mengão Queridão. Os 11 jogadores devem ser aqueles 11 que a gente já conhece, fora se chegar algum reforço brabo para poder barrar alguém. E aí, eu vou falar com vocês sobre a lateral direita. O Vitor Pereira pediu para o Flamengo dar uma atenção especial à lateral direita. Com isso, o Flamengo montou um leque de nome de jogadores e já até chegou a conversar com alguns deles. O preferido da diretoria rubro-negra é esse caboclo aqui, ó. Olha que golaço que ele vai marcar. É esse cara aí que é o preferido da diretoria rubro-negra. Reconheceram pelo chute? De direitinho ali, cruzado? Eita, nós, hein? Esse daí é simplesmente o equatoriano Ângelo Preciado. Nós já conhecemos o Ângelo Preciado porque ele foi formado nas categorias de base do Independiente del Valle e jogou por muitas vezes contra o Mengão Queridão. É um lateral muito rápido, muito habilidoso, que chega muito bem ao ataque.
Hoje, ele está no Genk da Bélgica e tem contrato com os belgas até o dia 30 de junho de 2023. Ou seja, no mês que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato, o que facilitaria bastante a negociação com o Mengão Queridão. O Flamengo já entrou em contato com o staff, com os empresários do Ângelo Preciado e já tem tudo acertado, nação. Tudo certinho. O que eu quero dizer com tudo acertado? O Flamengo já sabe os valores que o Ângelo Preciado espera ganhar no Flamengo e pode pagar os valores, não é nada astronômico. O Flamengo já sabe o que o jogador precisa. O Flamengo já tem aquela guia médica do jogador, já sabe tudo sobre o atleta e só está esperando uma coisa para contratá-lo: a aprovação do Vitor Pereira. Lembra que no início do vídeo eu falei que o Vitor Pereira vai passar por uma série de reuniões para debater reforços? Um desses reforços é Ângelo Preciado. E se o treinador gostar do que vê e achar que ele pode se encaixar na equipe do Flamengo, o Flamengo está a um passo de assinar com o jogador, porque muita coisa já foi adiantada entre Flamengo e o staff do atleta. Vai faltar apenas conversar com o Genk, soltar ali 1 milhão, 1,5 milhão de euros para liberá-lo em janeiro, senão ele viria em definitivo no mês de julho. No vídeo mais cedo hoje no canal Fla Nação VP, eu falei para vocês sobre a situação do Santiago Campos, que também é lateral direito, estava sendo convocado até para titularidade da seleção paraguaia principal, mas ele se lesionou, teve um problema grave no joelho e vai demorar para poder voltar. Por isso o Flamengo não sobe o Santiago Campos e vai atrás do Ângelo Preciado. Com 24 anos, Ângelo Preciado foi um dos destaques do Equador que encantou e surpreendeu nessa Copa do Mundo. Infelizmente, os caras foram eliminados e não passaram para as oitavas de final, mas eles conseguiram mostrar um bom desempenho e um bom futebol com Ângelo Preciado sendo um destaque na equipe do Equador. Eu sempre gostei do Ângelo Preciado. Quem me acompanha sabe que todas as vezes que tinha um confronto Independiente Del Valle e Flamengo, eu falava muito desse lateral direito, porque é bom defensivamente, apesar de em um ou outro jogo da Copa do Mundo ter deixado uma avenida nas costas, mas o Guilherme Varela também deixava, o Rafinha também tinha alguns problemas de vez em quando, o próprio Rodinei era uma avenida em pessoa. Esses laterais mais modernos, eles têm dificuldade de conseguir fazer uma boa marcação, mas o Ângelo Preciado, por ser muito veloz, ele é rápido demais, ele consegue não deixar descoberto a sua retaguarda. Na maioria das vezes ele consegue voltar para fechar a sua retaguarda. Então é um jogador que, para mim, é melhor do que o Rodinei ofensivamente e defensivamente não tem nem comparação. Agora, o Guilherme Varela está nessa disputa aí também, né? Pelo time do Genk, nessa temporada, o Ângelo Preciado fez 10 dos 18 jogos como titular. Marcou um gol e deu uma assistência. Para mim, é um baita de um jogador. Estou torcendo muito para o Flamengo conseguir a contratação de Ângelo Preciado, que vai ser um reforço para a gente. Vai ser um baita reforço para a gente. E aí, gente, a gente tem que contar também com a boa vontade da CBF para o próximo ano, né? A CBF prometeu que no próximo ano, ou nos próximos anos, não vão coincidir datas FIFA com datas de campeonatos nacionais. Porque o Flamengo com Ângelo Preciado e com Guilherme Varela teria severos problemas na lateral se coincidissem as datas FIFA e as datas dos campeonatos nacionais. Porque tanto o Ângelo Preciado quanto Guilherme Varela são convocados para as seleções do Equador e do Uruguai, respectivamente. A gente ficaria apenas com Mateuzinho e Wesley para poder jogar os jogos. E por falar em seleção, outro dia eu trouxe aqui o meu receio de André Sanches assumir a presidência da CBF. Entretanto, não é tão fácil assim assumir a presidência da CBF, não. Tem uma série de regras e normas para que se assuma a CBF. Por exemplo, os candidatos a presidente da CBF têm que sair das federações estaduais em votação de todas as federações, dos clubes e de uma par de outras situações lá. Então não é simples assim o André Sanches assumir, ele mesmo já negou essa possibilidade, mas eu tenho muito medo dele assumir um cargo alto na CBF, porque aí seria só uma indicação do presidente e ter voz ativa dentro da Confederação Brasileira de Futebol.
aí sim ele poderia avacalhar com os planos do Mengão Queridão, daquele jeito que a gente sabe que é muito pertinente aos dirigentes corintianos. Mas enfim, o que vocês acham sobre o Ângelo Preciado? Seria uma boa para o Mengão Queridão? Seria um bom lateral direito? Vocês preferem o Kelvin do Atlético Paranaense? Tem outras sugestões para poder passar? Coloca aqui nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu agradeço se você deixar o seu like e a sua inscrição. E vou agradecer mais ainda se você nos recomendar boca a boca, falando para os seus amigos e suas amigas rubro-negras sobre o nosso canal. Só assim para a gente crescer, com a sua ajuda. E eu não tenho dúvida nenhuma que você vai nos ajudar, porque o relacionamento familiar que nós temos é uma corrente, um elo muito forte entre nós e vocês. Não à toa, eu sempre digo que vocês são a minha família do outro lado das câmeras. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.